Meu nome é Marlene Pinto de Freitas da Cunha, né? Meu nome de batismo é Marlene Pinto de Freitas. Sou filha de portugueses, né? Sou filha e irmã de portugueses. Nós somos 7 irmãos, 5 são portugueses, né? Já perdi meu pai, minha mãe, 2 irmãos, mas a mais velha, eu sou a mais nova, sou a caçula. A mais velha tem 88 anos. Hoje, né? A mais velha hoje, né? E eu sou a caçula porque meu pai veio 10 anos para cá, ficou 10 anos aqui, depois voltou para pegar a família, aí teve mais 2 antes de mim e eu fui ficando para o finalzinho, né? Minha mãe, quando me teve, já estava na menopausa. Então, Olha, eu sou a raspa do tacho, como diz. Né? Eu moro em Niterói, tá? Eu moro em Niterói, perto aqui da praia de Caraí, que quando eu caminho pela praia, né? delícia. A minha vida, casei com 26 anos, tá? Já tive filho um pouquinho, já com uma certa idade, com 30 anos. Tive alguns problemas de saúde passageira, mas nada assim muito grave, né? E fui levando. Legal. Sou professora de Química, né? Dei aula durante 35 anos, me aposentei em 2012. E aí eu vou contar como eu cheguei até você, né? Em 2012, quando eu me aposentei, né, eu comecei a olhar um pouquinho mais para mim, que até então eu não me olhava, né? Era trabalho, casa, família, né, cuidar do filho. E eu comecei a ver que eu tinha que me cuidar, né? Não era só trabalhar, trabalhar e cuidar só de casa e de filho e de marido, né? Aí eu comecei a me olhar um pouquinho mais para dentro de mim. E aí eu comecei, eu estava meio gordinha, eu tinha 87 quilos, hoje eu tenho 67. Legal. Eu comecei a me olhar, comecei a procurar nutricionista, endócrino, né? Além da ginecologista que eu já tinha, mas aí eu perdi, achei uma fabulosa, né? Muito legal, e que também começou a me dar um monte de dicas da minha vida. E aí eu comecei a fazer não era dieta, era apenas uma educação alimentar, né? Que eu comecei a fazer. E depois eu conheci um grupo que fala sobre sucos. Não sei se você conhece o Joy Cross, que Não conheço. ele é da Austrália, a comunidade do Joy Cross, ele é da Austrália. Ele, com 21 anos, eu acho, com 18 a 21 anos, ele tinha 160 e poucos quilos. E Nossa. ele tinha problemas de saúde. Então, ele começou a estudar, eu acho que ele entrou para essa parte de endócrino, começou a estudar biologia, essas coisas assim, e ele começou a estudar essas coisas de suco. E eu comecei, junto com a nutricionista, a tomar certos sucos de manhã cedo, tanto que eu uso até hoje. O meu suco da manhã é sempre um suco verde, né? Legal. E, aí eu comecei a emagrecer. Sempre limão, sempre uma maçãzinha pequena, mas sempre assim. E eu comecei a perder peso, né? Mas a gente perde peso e começa a ver que a gente já tem uma certa idade e começa a cair tudo, né? A gente cai tudo. Então, a gente tem que começar a levantar. Então, eu comecei a fazer pilates, né? Depois fui fazer o fitness, pelo menos uma vez por semana eu faço fitness, e aí eu via meu rosto muito cansado, Uhum. muito assim, como é que se diz? Não me cuidava. Mas mesmo assim, até antes, eu me achava assim envelhecida. Eu tenho 66 anos, né? Vou fazer 67 agora, mês que vem. Então, eu senti o meu rosto muito envelhecido. Eu ainda não recuperei ele todo, eu acho que ainda falta bastante coisa para eu poder fazer nele. Eu me via envelhecida mesmo, cansada, o rosto cansado, parecia que o meu rosto estava muito cansado, né? Teve até, você botou no, não sei em que pedaço daquelas falas que você colocou para a gente ver,
você colocou algumas atrizes para você fazer a comparação do rosto. Então, quando eu vi a Glória Pires, eu virei assim, meu rosto é igualzinho da Glória Pires, um rosto cansado, né? Porque você falou que o rosto dela era um rosto de cansado. Então, eu virei assim, eu estou com o rosto cansado. Então, eu tenho que recuperar isso, eu preciso recuperar isso. E meu marido teve um aneurisma em 2021, na aorta abdominal, e ele teve que fazer uma cirurgia, porque ele ficou internado logo que ele foi no médico, o médico internou ele logo no CTI. Ele estava com aneurisma de 9 centímetros na aorta abdominal, perto dos rins. E ele ficou 22 dias no hospital. E nesses 22 dias eu emagreci mais 10 quilos. Então, isso me abateu bastante, né? Uhum. E apesar de outras coisas que eu tinha na minha vida, né? A vida conjugal, a vida de filho, essas coisas todas mexem com a gente. Então, teve uma menina que virou para mim e disse bem assim, ela foi atender ele, porque ele teve que fazer, depois que ele fez a cirurgia, ele perdeu a função dos rins. Então, ele faz hemodiálise hoje. E nisso, a menina que ia fazer no hospital hemodiálise dele, a gente conversando, como eu estava de máscara, né, ela pensou que eu fosse mãe dele. Olha. Pelo aspecto do meu rosto de cansada. Uhum. Né? Aí eu falei, não, isso tem que mudar. Uhum. Tem que mudar. Aí eu comecei a procurar algumas coisas na internet que me levasse a alguma coisa. Vi várias pessoas fazendo o que você faz. Várias, tá? Mas eu nunca senti firmeza no falar, no dizer, não entrei em nenhum delas assim para poder fazer. Mas na hora de explicar, de colocar, eu não sentia firmeza. Faz isso assim, puxa aqui, puxa lá, faz exercício assim, faz não sei o quê. Mas completamente diferente do que você faz. Você dá uma aula para a gente, você dá alguns métodos, você ensina, né, a parte, vamos dizer, a parte filosófica chinesa, que eu acho formidável, né? A gente trabalhar mente, corpo e espírito, eu acho isso formidável. E foi já há algum tempo, eu já trabalhava isso, né? Eu trabalhava isso. Quando a gente começa a caminhar, a olhar a natureza, a ver coisas que tem além do que a gente vive dentro de casa, você olhar, eu todo dia, quando eu acordo, a minha janela dá para o nascer do sol. Então, todo dia, quando eu acordo, eu vejo o clarão do sol todo amarelado subindo, né? E depois o sol vem atrás. Então, todo dia eu tiro uma foto. Todo dia eu tiro uma foto e coloco no Facebook, agradecendo o meu acordar, né? Eu tenho um amigo português que ele uma vez ele falou para mim, me defina acordar. Você sabe o que é acordar? Aí eu achei interessante, eu virei assim, acordar é abrir os olhos. Eu fico brincando com ele, né? Ele falou, não, olha só, preste atenção, acordar é dar cor à vida. Que lindo. Eu achei essa filosofia assim, muito, muito interessante. Então, eu virei assim, e por que não acordar todo dia pensando nisso, dar cor à minha vida? Né? Então, daí eu comecei a ver isso. E com a pandemia, eu fiz muitos amigos no mundo todo. No mundo todo. Então, eu tenho amigos na Espanha hoje, eu tenho mais amigos em Portugal, apesar dos meus primos que moram lá, né? Eu conheci essa pessoa, né, de lá também, que a gente se comunica quase sempre. Ele é um poeta. Legal.
pegou o meu lado também, porque eu também gosto de escrever, né? Eu escrevo algumas coisas. Eu achei as suas coisas que você fez a proposta a gente, né? Era uma coisa assim mais firme, não era só você embelezar o rosto, né? E você sempre falou, não é uma coisa imediata. As outras sempre falam, você vai fazer isso, você vai se sentir assim, assado. Não, você não, você disse que era uma coisa que ia ser uma coisa devagar, igual como a gente faz com o corpo. Você não recupera o seu corpo à toa. Eu tinha problemas de nervo ciático, que eu não conseguia subir a escada do prédio aqui, a escada inicial para chegar. Eu não conseguia, porque doía. Muitos anos dando aula, né, em pé, essas coisas assim, você adquire essas coisas. E quando eu comecei a fazer o Pilates, essas coisas assim, eu comecei a recuperar a minha condição física. Então, eu vi que no rosto também poderia ser feito isso, né? Porque é muito Exatamente. tempo que a gente... por exemplo, eu sempre usei hidratante, sempre usei filtro solar, essas coisas todas, né? Tanto que quando eu dava aula, eu tinha uma amiga de geografia que ela virou assim, o que você faz com o seu rosto? Você tem um rosto tão fininho, tão lisinho, você não tem uma espinha, você não tem um cravo, você faz limpeza de pele? Eu disse, não, mas não é só você sentir seu rosto lisinho, você se olhar no espelho e se sentir bem. Eu estou adorando fazer as segundas-feiras, quando a gente se junta, né? É muito gostoso, né? Porque cada uma coloca a sua experiência que está vivendo, e a gente vai vendo que não é assim de imediato que você vai ter resultados, né? Por exemplo, tem dias que você acorda e acha que não fez nada no rosto, não melhorou nada. Então, depende do seu dia que você vai acordar, né, vai estar bem. Marcas a gente vai sempre ter, ainda mais com a nossa idade que vai chegando, né? A gente não pode dizer que vai recuperar. Eu nunca gostei, eu nunca fui assim a favor de injetar nada no meu rosto. Eu acho que essas coisas não é bom, ainda mais eu como professora de química, né? Eu sei o que faz o Botox no rosto. Aquilo ali é tipo um plástico, é tipo uma coisa que aquilo vai ficando. E eu já acompanhava muita coisa na televisão, na internet, de pessoas que colocavam, às vezes caía, ficava mais feio depois. Então, para que fazer isso? Então, a gente usa um creme, a gente faz agora com os exercícios, né? Não sei como que está a avaliação de vocês quando eu for fazer essa última avaliação, o que vocês vão... Mas eu sinto, assim, a minha bochechinha mais durinha. Não vou dizer que está toda para cima, né? Porque eu emagreci muito e eu fiquei com certas valinhas, né? No rosto, Mas é né? um processo, né? É o processo. É, A gente tem que focar no que a gente já conseguiu. Isso aí, isso. Marlene. Eu também, é aquele negócio, né? Papai e mamãe não tinham, assim, muita condição quando eu era nova. Então, um dente cariado que precisava fazer canal, eles não faziam, né? Mandava arrancar, estava doendo, mandava arrancar. Então, eu tinha falha nessa região Ah, daqui, ah, né? E eu, quando eu comecei a trabalhar na minha vida, com 11 anos de idade, eu ia para a padaria do meu irmão ajudar ele. Acordava 4 horas da manhã e ia para a padaria. Então, e depois, quando eu comecei mesmo a trabalhar, eu trabalhei em banco, e depois eu fui fazer faculdade, fui fazer química, essas coisas assim. Então, eu tinha falha, mas também não tive também condição, naquela época também não tinha implante, não tinha nada. é. Então, dava uma prótesezinha, né? Tava tudo bem. Quando veio agora, quando eu tive condição de fazer, veio a pandemia e a gente
a máscara tirou muito, fez a gente perder muito a elasticidade do nosso rosto, porque a gente não podia sair no sol, você tinha que sair de máscara, essas coisas assim. E quando eu fiz o implante, eu fiquei quase um ano sem botar prótese e sem mastigar direito, né, em cima, né? Então, eu acho que isso, porque eu não tinha a expressão aqui do bulldogzinho, entendeu? Eu não tinha, e eu adquiri isso por causa Da disso. máscara, né? O meu bigode chinês, ele ainda continua um pouco, né? Uma linhazinha aqui, mas eu acho que isso não sai assim, né? Eu não vou ter meu rosto como eu tinha com 18 anos de idade, bem esticadinho para trás. Não vou ter, só se eu fizer aqueles agulhamentos, puxar para trás, aí você vai ter. Mas eu já recuperei, eu acho que eu já recuperei um pouquinho da bochecha, né? Essa parte aqui do bigode está mais aberta, né? Ficava aqui ficava assim a parte do lábio, né? Labial. O meu olho ele era mais fechado, ele está mais aberto, tá? Aquela pelezinha de cima caía muito, agora não, ele está mais aberto. Deixa eu ver o que mais. Eu nunca tive papada, né? Mas tenho, né? Cada idade, por causa do emagrecimento, fiquei com umas pelezinhas aqui, né? E melhora. Poderia melhorar mais, porque eu uso pouco a bandagem. Como eu te falei, eu tenho alergia, fica coçando e chega a ferir mesmo. Tem uma vez que saiu até sangue. Aí eu uso assim, eu uso durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí eu paro, eu não faço aqueles 7 dias, né? Que você fala, né? Aí eu faço só 5 dias, final de semana eu não faço, sábado e domingo. E aí eu faço aquele negócio dos 10 dias, depois eu volto. Eu uso mais aonde? Uso mais na glabela, né? Que melhorou um pouquinho, apesar que eu tenho aqui bem acentuado, bem no meio, né? Eu faço aqui o do bigode chinês, aquele que puxa para cá, tanto que eu sinto que ele puxa mais, tá? E uso aquele que a gente puxa aqui embaixo, né? Boa. E às vezes eu boto o do masseter, né? Eu adoro tirar foto de tudo, adoro fazer selfie, adoro fazer tudo, né? Mesmo do jeito que eu estava, eu fazia. Eu nunca, né? Mas só que hoje, quando eu pego as fotos lá de trás, tá? Vamos dizer, de um ano e meio atrás, e comparo com as fotos de hoje, parece que eu rejuvenesci uns 10 anos, vamos botar assim, né? Legal. Primeiro que eu comecei a me cuidar mais, né? Em muita coisa, né? O cabelo, né? Comecei a mudar, como eu tenho muito cabelo branco, comecei a clarear o cabelo, né? Quando eu era criança, eu nasci de cabelo lourinho, então por que eu não posso voltar a ser lourinha de novo? Então, vou voltar a ser lourinha, né? Eu acertei meus dentes, né? Então a gente sorri mais, né? Até minha dentista fala, pô, agora você tá cada foto que você coloca no Facebook que deixa a gente com inveja, né? Aí ela fala muito que a minha dentista fala muito comigo, ela conversa muito comigo. Tanto que eu virei assim, mas o que você acha de eu botar, eu mexendo com ela, né? Porque ela trata do bruxismo da minha cunhada. Minha cunhada tem bruxismo e ela trata do bruxismo da minha cunhada. Então, a minha cunhada queria botar botox, né? Porque disse que se botar botox, não sei o quê. Ela virou e disse: não, de jeito nenhum. Aí eu virei para ela: o que a senhora acha do meu rosto? Seu rosto está melhor que o meu, Marlene. O que tu anda fazendo? Ela falando para mim. Aí eu falei: olha, eu faço isso, faço isso. Aí ela virou e disse: eu queria ter tempo. Eu disse: arranja, porque eu não tinha tempo e eu acabei ficando com o meu rosto do jeito que eu estava, né? Então, pela aquelas palestrazinhas que você dá, pelos
as coisas que você coloca na mentoria para a gente ler sobre mastigação, sobre a parte chinesa, que eu adorei, eu acho que aquela parte, né, mente, corpo, espírito, para mim, eu acho que hoje é tudo. Tempo depois que eu me aposentei, eu só não tinha, assim, descoberto o que fazer, né? O que fazer. Quando eu comecei a caminhar mesmo, né? E a olhar, eu acho que um pouquinho para dentro de mim, que eu acho que é o que a gente tem que fazer, tá? Eu comecei a ver que eu precisava mudar. Era eu que tinha que mudar. Não era lá fora. Era eu que tinha que mudar e ver o mundo diferente, tá? Então, como eu falei, eu entrei para o coral esse ano passado, eu comecei a fazer você, né? Porque é aquele negócio, eu acho que a gente tem que se gostar da gente primeiro. A gente não tem que pensar no que o outro gosta. A gente tem que se olhar no espelho e nos sentir bem. Aí eu falo assim, eu falo para minhas sobrinhas assim, né? Minhas sobrinhas, elas me adoram, as minhas sobrinhas netas, então falo que gostaria de ser, queria que eu fosse a mãe delas, né? Porque eu falo assim, a gente tem que olhar para o espelho, se vestir, se pintar, se arrumar para a gente primeiro. E, né? E antigamente eu era assim, eu não me arrumava para mim, eu me arrumava para os outros, porque os outros viam, né? Mas quando é que eu comecei a me olhar? A me olhar. Teve um Natal em 2017, né? Que eu botei um vestido coladinho. Eu ainda estava gordinha, coladinho, bonitinho, comprido, né? Comprei verdinho, não sei o quê. Aí fiz uma ceia, eu, ele e meu filho, né? Meu filho estava até na mesa. Aí eu virei para o meu filho e disse assim, e aí, gostou do meu vestido? Aí ele virou, gostou. Aí meu marido falou assim, eu não gostei não, você não tem corpo para usar essa roupa. Quando isso aconteceu, foi aí que eu comecei a me olhar. Com mais, né? Então, eu acho que trabalhar a autoestima é uma coisa que melhora muito a gente, tanto por dentro quanto por fora. Então, eu sempre tive um sorriso, né? Meus alunos falavam que, virava para mim e pensavam, a senhora não deve ter problema, porque a senhora vive sorrindo. A senhora sorri o tempo todo. Mesmo quando briga com a gente, a senhora não consegue ficar de cara feia. Entendeu? Daqui a 10 minutos a senhora já está rindo, já está brincando. Então, eu sempre fui assim, né? Legal. Eu acho que isso faz a diferença para a vida, né, Marlene? Para a gente viver as dificuldades da vida, né? Como que a gente enfrenta, né? E eu passei a me enfrentar. E foi aí que eu comecei a me olhar mais ainda do que eu já me olhava. É aquele negócio, tem muitas pessoas ali do curso que elas têm assim, uma certa dúvida. Mas, às vezes, é porque não faz o exercício direito. Eu li várias vezes as coisas da mentoria. Por exemplo, a parte de acupuntura eu estava fazendo errado. Era para fazer 3 vezes, né? 3 vezes aquele exercício. 3 vezes. E eu só fazia uma vez. Eu não tinha medo que era só que tinha que fazer 3 vezes. Aí quando eu li de novo, eu falei, estou fazendo alguma coisa errada. E você sabe que até tem esqueci, a Carla. A Carla também ela participa muito, né? Isso, é verdade. Então, eu comecei a ver também que fazer os exercícios à noite, antes da gente, nem à noite, antes de dormir, né? Porque eu acho que cada um tem que fazer. Se você pode fazer um pedacinho de manhã, um pedacinho de tarde, um pedacinho à noite, você faz. Mas não deixar de fazer. Só que eu faço assim, quer ver? Eu faço quando eu não tenho mais nada para fazer, estou bem tranquila, aí eu sento, né? Boto meu espelho que eu comprei grandão, Legal. de abrir bem, ó. Opa! Eu comprei um espelho bem Ai, que grandão. lindo! Adorei! Nossa, lindo! E O outra de aumento, né? o que aumenta, ele não deforma o seu rosto. Legal. Esse não deforma, ele aumenta e você vê tudo.
Isso. Eu tô me olhando aqui e eu estou vendo. Então, eu vou descrever o que eu estou vendo. O meu bulldog não está mais tão caído assim, tá? Uhum. Meu bigode chinês ainda tem a listazinha, mas está mais suave, tá? Essa parte aqui da bochecha, que estava bem entrada, ela hoje ela está mais harmoniosa para cima, tá? Os meus olhos já não tem mais. Eu comparei hoje com uma foto que eu tinha 18 anos, né? É claro que eu não tenho aquilo que eu tinha nos 18 anos, mas a minha pálpebra, né? Ela está mais aberta. Eu estou conseguindo ver mais os meus olhos. A única coisa que eu não consigo tirar são a parte, né, das bolsinhas, né? Isso é um líquido que a gente tem aqui, né? Até você já falou, isso eu já sabia. Eu não tenho só a bolsinha. Do lado de cá, eu consegui tirar a segunda bolsinha. Do lado direito, eu tinha a bolsinha dos olhos, embaixo dos olhos, e tinha uma Uhum. outra, bem em cima aqui da bochecha. Do lado de cá, eu ainda tenho ela, mas está mais disfarçado do que era. Legal. Eu gosto de usar muito guachá, você também gosta. Então, É, guaxá é bom. quando eu passo guachá aqui no exercício, que puxa, né? Eu puxo Uhum. bem isso aqui, né? Eu boto ele Boa. bem aqui e puxo bem ele aqui. Faço desse jeito. Eu tenho tudo, eu tenho uma gavetinha com tudo que é seu aqui. Eu pego assim, ó, eu puxo bem, Isso. até cá em cima, né? E outro exercício que eu faço, que eu não sei se é certo, eu puxo também aqui, ó. Nossa, Isso, pode sim. entendeu? Bem em É. cima, porque você disse que não podia passar é na pálpebra, né? Isso, mas em Aí, cima pode. em cima, você pode fazer. Pode sim. Então, abriu muito meus olhos, tanto que eu tenho a minha cunhada, né, que é essa que tem bruxismo, que é a cunhada do meu marido, né, é do meu cunhado. Ela, Uhum. ela, ela, ela virou para mim e disse bem assim, gozado, a sua pálpebra tá mais aberta, seus olhos estão mais abertos. Aí ela, nesse Natal, porque no dia 25 eles vêm aqui para casa, né, porque ele é padrinho do meu filho, meu cunhado, aí a gente se reúne aqui em casa. Aí ela virou assim, Marlene, como você mudou de umas fotos antigas para umas fotos de hoje, Legal. tá? Você tinha o rosto mais... E também eu mudei, né? Eu tinha uns dentinhos tortos, eu tenho um sobrinho, o marido da minha sobrinha, que ele é protético, ele trabalha com essa parte de harmonia de dentes, né? E eu virei para minha dentista e disse, olha, eu posso mexer aqui na frente, mas quem vai fazer é o meu sobrinho que vai fazer essa prótese. Então, ela teve que dar aquelas raspagens no dente, né, para poder botar aquelas luvas, né? Então, Uhum. ficou mais harmonioso. Então, eu comecei a me, vamos botar, a me amar mais. Aham. Legal. Então, acho que a gente tem que se amar primeiro para depois se olhar no espelho e ver. Tenho ainda algumas ruguinhas? Tem, na minha testa, porque eu acho que isso, ainda mais com as minhas preocupações que eu tenho com a minha nora, né? Sim. Com meu filho, que... Uhum. Eu agora estou ficando mais tranquila, que a gente tem que achar tempo, né? Se não puder fazer tudo de uma vez, separar, né? Acordou, vamos lá para o espelho. A gente não tem que passar hidratante antes de sair, não tem que passar isso. Passou hidratante, faz aquele primeiro exercíciozinho, né? Faz aquele exercíciozinho, faz a acupunturazinha no rosto, faz aquele primeiro exercíciozinho que você passa, né? Não deu tempo de fazer mais nada? Faz o restante no decorrer do dia. Deu uma bobeada, acabou de almoçar, acabou de não sei o quê. Eu acho que a gente tem que procurar arrumar tempo. Eu, durante muito tempo, eu não arrumava tempo para mim, né? E eu passei a arrumar tempo para mim. Eu não tinha tempo. Aí não é falta, a gente pode dizer que não é falta de dinheiro, não, tá? Eu não ganho muito, eu ganho pouco, eu sou professora, não ganho muito.
Ainda mais professora do Estado, que a gente se aposenta, a gente ganha, né, um negocinho de nada. Mas eu comecei a organizar as minhas finanças, tá? Para poder ter um dinheiro para me cuidar. Tá? Então, eu acho que os exercícios eles estão sendo ótimos para mim, não só para melhorar meu rosto, eu acho para melhorar minha autoestima. Legal. Porque eu me olho, eu tô com o espelho bem grandão aqui. Quando eu me olho no espelho e vejo as minhas fotos de um ano atrás, um ano e meio atrás, eu estava muito diferente. Muito diferente. Eu falei assim, eu vou apagar aquelas fotos que eu tenho no Facebook, porque está muito diferente. Eu estou muito tá lá e hoje não. Hoje eu me olho, entendeu? Até na hora de tirar foto, né, eu faço pose, eu olho o cabelo, até o cabelo mudou, até o cabelo meu mudou. Não é que eu por exemplo, a minha dermatologista, né, eu tenho um melasmazinho bem pequenininho aqui em volta, né? Ela passou um creme para mim, né, à base de retinol, ela botou retinol e botou um outro negócio lá, e clareou, em uma semana, clareou. Ela virou e disse, continua passando, mano. Não deixa de passar, não. Agora, não deixa, quando sair ao sol, não deixa de botar filtro solar. Então, eu comecei a olhar essas coisas. Muita coisa eu não fazia, muita coisa eu não fazia. E idade também não é um empecilho, né? Idade não tem nada a ver. Não, idade não é empecilho, não. Eu com 66 anos, eu faço fitness. Eu pego na academia, né? No rosto é igual, né? Mesma coisa no rosto. Eu corro na esteira, por que não fazer no rosto? Entendeu? Ó, e hoje eu tenho até canto, coisa que eu não tinha, eu tirei tempo para fazer canto. Legal. Toda terça-feira, 7h30 da noite, eu estou aqui em frente ao computador. Entendeu? Junto, e é uma turma boa, é uma turma olha, do mundo todo. Tem até gente que mora nos Estados Unidos, que é brasileiro, que faz. Legal. Então, o grupo ficou grande. O meu grupo de amizades também, eu acho que a gente não pode viver também dentro de uma bolha. Eu acho que a gente tem que se expandir. Né? É verdade. Então, tem certas coisas que eu não fazia que passei a fazer. Então, eu tenho me olhado mais. E meu rosto, eu acho que melhorou e muito. Eu conquistei meu rosto firme de forma natural. E todo mundo pode conquistar também.